Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo do Evangelho. Muito boa noite para todos. Boa noite, Zélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Tem um texto aqui que eu vou ler, que é do livro Escutando Sentimentos, é o capítulo 20, que é uma palestra do Calderaro, que é muito linda, mas vou ler só uns trechinhos, porque vai ficar muito comprido. De onde vim e para onde vou? O que faço na terra? O que quero da vida? Que os centros espíritas tomem como meta neste século dos sentimentos o compromisso de auxiliar os seres humanos a investigarem suas reais propostas existenciais, ajudando-os a viver em paz. Lembrando que o livro é antigo, então é o século passado, já, né? Século dos sentimentos. Ainda mesmo e principalmente se os seus destinos forem alhures às nossas expectativas. Quem não sabe o que quer, não toma decisões afinadas com o seu íntimo. Conhecer as nossas intenções, ter consciência de sua natureza é fundamental para a nossa paz interior. Quanto mais consciência de suas reais intenções, mais a criatura visualiza seu futuro, sustenta seus ideais, melhora a relação consigo, alcança o clima da serenidade, dilata sua responsabilidade e sintoniza-se com seu planejamento reencarnatório. É nesse aspecto subjetivo da vida íntima que reside o mapa para o destino. O que desejo realizar? Que aspirações motivam minha vida? Onde quero chegar? O que espero alcançar em mim? A gente faz isso na carreira, né? Mas não na carreira espiritual. Mas o que ele está dizendo aqui não é nada, tem nada a ver com o que você quer fazer, o que você quer ganhar, o que você quer estudar, né? É na área espiritual. Aí, mas no final ele fala: a tarefa dos autênticos educadores espirituais reside em devolver ao homem a sua própria consciência. Somente abdicando do que acreditamos ser o melhor para o outro, através das vias da empatia, poderemos cumprir essa missão. A grande meta de todos os servidores do bem deve ser libertar consciências do jugo das ilusões. A dificuldade consiste em saber o que é ou não ilusão para o outro, sendo que nem mesmo nós, em certas situações, sabemos aquilatar com precisa segurança a diferença entre a realidade pessoal e a distorção da autoimagem. É difícil, né? Como é que você pode saber o que é melhor para o outro se você não sabe nem o que é melhor para você mesmo, né? E a gente às vezes fica dentro querendo que o outro faça aquilo que é bom para você. Ah, por que você não faz isso? Porque para mim deu certo. Deu certo para você, mas para mim não deu, né? Então, nesse momento, Senhor, mais uma vez aqui estamos com muita alegria, com muita boa vontade para o estudo do Evangelho, do medinho do Evangelho, à luz da doutrina espírita, que possamos, Senhor, ter o um entendimento, colocar nos nossos corações essa doutrina, todos os ensinamentos do Cristo, e possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos envolva todos os espíritos que possam estar necessitados nesse momento desse esclarecimento, que eles possam estar conosco. Os mentores espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis nos envolvam nesse momento. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, mais uma vez, continuamos aqui no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E nós iniciamos na semana passada uma passagem nova que vai tratar, a gente sabe mais adiante, né, da multiplicação dos pães e peixes. E no versículo anterior, a gente teve a introdução dessa passagem, que descreve que Jesus recebendo a notícia da execução, né, do seu primo, João Batista, e ele vai buscar o quê? Um lugar ermo, né, que seria um lugar íntimo dele, né, para ficar sozinho. E aí ele entra no lago, né, ele vai de barco, a gente falou que Jesus vai de barco, e as pessoas, a multidão vai tentar buscá-lo, né, através das laterais ali das margens do Lago de Genezaré, né? Jesus faz um deslocamento psíquico, né, para o seu santuário íntimo, que é onde a gente vai encontrar a nossa essência, onde a gente vai encontrar a nossa verdadeira
a nossa consciência, né? A nossa comunhão, que ele fala, né, Luiz? A nossa comunhão plena com Deus através do quê? Da prece. Mas que a gente, antes de fazer a prece, a gente tem que fazer essa meditação. Não dá para você fazer uma prece bem feita se você não tiver em recolhimento íntimo. Você tem que estar, né, serenizado, buscar uma solução, uma solidão que seja, não é a solidão simplesmente, mas uma solidão construtiva que ele fala, que fortalece o nosso compromisso, isso é, buscar um lugar como Jesus fez. Mas, apesar de Jesus ter essa intenção de se isolar, não é o que acontece, porque a multidão vai atrás dele, né? Só que vai a pé, que tem um significado, né? Porque Jesus foi de barco, a gente já explicou na semana passada. E vamos ver a postura e agora a gente vai ver nesse versículo, qual que é a postura de Jesus quando ele se depara, quando ele vê que a multidão foi atrás, né? E acabou descobrindo onde ele estava. E aí é Mateus, capítulo 14, versículo 14, que diz o seguinte: após sair, viu uma turba numerosa e, compadecendo-se deles, curou os seus enfermos. Então, a gente já viu várias vezes, já estudamos sobre as curas, né, que Jesus fez, e Jesus vai realizar muitas ainda, né? E aí o Aloysio fala que existe uma condição que é fundamental para exercermos a nossa capacidade, né, de fazer o bem. Jesus curava, né? Mas a nossa capacidade também de gerar benefício, de afetar as pessoas, né? Que há alguma coisa mais positiva em nós, né? Ele fala, é como um fio condutor. Sem isso, né, a eletricidade só chega no eletrodoméstico através do fio de cobre, do fio condutor, seja ele qual for, né? A energia não sai da estação, né? E chega no eletrodoméstico. Então, existe esse componente, que é o verbo que está no versículo, que é o verbo ver no passado. Jesus viu. Né? Então, viu, né? Após sair, viu uma turba numerosa. Então, antes de você fazer alguma coisa, primeiro você tem que ver. Mas não ver, né? Só de perceber a presença. Não, passei ali e vi uma pessoa. É realmente enxergar, né? Não é só aquele olhar, né? Não é só com o olhar, né, da visão. Sentido, né? Com sentido, né? Só com sentido simples, né? Mas a gente vai falar que vai buscar o sentido psicossocial, né? Porque às vezes os olhos vêm, mas o coração não. E a gente às vezes faz muito isso, né? A gente não tem essa percepção. Eu me lembrei daquela psicóloga que atende a gente, que até online ela percebia, né? Ela tem uma sensibilidade grande. Aí um dia a gente conversando, eu estava com o braço cruzado, assim, né? Conversando com ela de braço cruzado. Aí ela falou assim: o que você tem? Você está com esse braço cruzado aí? Quer dizer, o braço para ela aprendeu na área da psicologia que uma pessoa com o braço cruzado conversando com você, ela não está à vontade, ela está, né, fechada, né? O braço cruzado é fechado. Então, uma pessoa que está leve, está solta, ela de braço solto, ela está, né, livre, leve e solta. Então, quer dizer, e às vezes um olhar, né? Se você tem é o que ele fala, se você tem um conhecimento, se você tem uma intimidade com a pessoa, ou se você tem essa sensibilidade, você vê, que dá o exemplo, né? Uma pessoa que você conhece, entra na casa espírita, e você percebe que ela não está bem. A hora que ela senta, você fala: o que foi? O que você tem? Você não está bem hoje, né? Então, quando você tem uma linha de afinidade com isso, né? A gente tem essa. Eu me lembrei também que tinha uma pessoa que meu marido falava assim: ih, não vai lá hoje não, porque está mastigando a dentadura. Né? Nossa, que Tá? Uma pessoa mastigando a dentadura, ela tá assim, né? Entendeu? Não, deixa para outra hora. Né? Você tem que eu ter não co- essa sensibilidade de perceber que não é a hora de falar, né? Não é a hora de você intervir. Você vai falar com uma pessoa bêbada? Não vai, né? Você vai falar com uma pessoa que está irada? Não, você tem que esperar a ira dela diminuir, né? Mas você tem que perceber isso antes, senão você bota os pés pelas mãos,
né? Você Eu lembrei fica... até você falando da questão de um livro na minha época de faculdade. Olha quanto tempo que eu li, não vou nem me lembrar o autor, o título do livro é O Corpo Fala. E ele é É, bem interessante nesse sentido aí, porque ele dá as dimensões, né? Quando você não fala olhando para o outro, quando você está com a postura curvada, sabe? Aí ele te dá umas dimensões bem legais. Quando você está presente, você falou aí a questão de estar cruzado, não é só não estar bem, é não estar aberto ao ouvir o que o outro tem a dizer, né? Então, quando ele fala assim que analisar esses aspectos, né, psicossociais, né, é que a gente tem que aprender mesmo a olhar o outro com um olhar diferenciado, entendendo que às vezes ele vai estar falando uma coisa e vai estar sentindo outra. E às vezes, se a gente só escuta, fala, a gente perde essa dimensão, né, de poder ajudar o outro naquilo que realmente ele está precisando. Então, é um olhar diferenciado, né? Olhar com os outros olhos, né? eu lembrei também do capítulo 8 do livro Boa Nova, porque do Bartolomeu, né? Que ele fala, ele começa dizendo, né, que o Bartolomeu era um dos mais dedicados discípulos do Cristo, era um trabalhador, mas que ele era triste. E Jesus percebia isso. Quer dizer, você vê um cara trabalhando, né, dedicado, mas Jesus percebeu, né, que ele era triste. O Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas, mas foi o Senhor o surpreendia, percebia, quando ninguém percebia. E aí uma noite, né, aí olha como é que é, ó. Enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, ele esperou o momento em que o pessoal estava para lá. Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, é que Bartolomeu deixou, né? Aí ele faz um monte de queixa, de lamentações da família, da mãe que morreu. E aí Jesus vai consolando ele o tempo todo, né? É, só que aí sempre aparece, ó, ele sempre faz assim, ó. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas. Jesus faz silêncios para que aquilo, para que ele fala e para um pouco. Para quê? Para que o discípulo vá. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. Aí, quando ele se despede, ele fala assim, ó. O olhar do mestre oferecia ao céu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros. Imagine as mãos de Jesus tocando seus ombros, que energia que não tem, né? Levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Quer dizer, numa pequena conversa, Jesus simplesmente mudou completamente o estado psíquico do Bartolomeu, né? Que era triste. Ele deixa, aí ele sai, aí eu sempre releio esse capítulo porque eu gosto muito dele. Quando a gente está para baixo, é bom ler. E aí ele já sai dali, anda pelo lago, ele volta, acha tudo maravilhoso, chega em casa, os irmãos e o pai acusam ele nem liga. Depois como é que chama, os pescadores que exploram ele também. Aí ninguém entende, né? Fala assim, o que aconteceu com o Bartolomeu, né? Ninguém entende. Por que ele está tão assim, leve? Foi só porque foi atendido com, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Que a gente vai tirar o verbo ver, né? E substituir pelo tema, que é o que? A empatia, né? Que é, como o Elísio vai explicar, diferente. A gente acostuma misturar as palavras, né? Dentro do mesmo cesto, né? No mesmo consenso, que seria simpatia, antipatia e apatia. Mas a empatia é diferente disso tudo, né? Você quer explicar? Porque patos quer dizer sentir, né? De todos eles É. têm o patos, né? Simpatia, antipatia e Eu achei apatia. muito interessante porque a gente atribui o sentido, né, para simpatia, né? O sentido de gostar do outro, né? E É, dentro do sentido etimológico da palavra, né? Que a gente tem o sim, que é junto com, né? E
o pathos, né, é sentir com a alma e com o corpo, né? Então, a simpatia seria ter com o outro a mesma experiência. E ele dá até o exemplo, né, que ele é mordido por um cachorro e a amiga também é mordida pelo cachorro. Então, quer dizer, eles tiveram experiências juntas, eles sentiram juntos. Cada um à sua maneira, porque nós somos, a diversidade também está presente em tudo. Então, a gente não vai sentir do mesmo jeito que o outro. Mas a experiência comum, né, de ser mordido, então ela pode ser partilhada nesse sentido de ter esse entendimento, né? Quando você passa pela experiência com o outro, então você tem mais habilidade, né, para ter essa visão E aí empática que a gente tem tanto precisa, né? mas geralmente, aí eu fiquei pensando, tudo bem, vamos dizer assim, vamos mudar, tá? Eu tenho um problema de artrose na minha mão, vamos dizer assim, eu estou com artrose na minha mão. E a minha amiga, você também tem esse problema de artrose. Então, isso gera o quê? Uma simpatia, porque nós temos a mesma dor. Só que quando eu vou conversar com você sobre a minha dor, em vez da gente manifestar uma simpatia, a gente acaba criando uma competição que a gente pode considerar de antipática. Por quê? Porque eu vou falar assim, nossa, meu velho, eu estou com uma dor aqui na minha mão, da artrose. Aí você vai falar assim, mas eu também tenho, essa minha, nossa, como a minha dói, a minha vai dói de dia, de noite, tá? Quer dizer, aí você vai virar uma competição. Quem tem a dor maior, ou quem sofre mais com aquela dor. E aí não tem empatia. Aí tem uma competição para ver quem sofre mais. E se tiver mais pessoas, então a coisa piora, né? Porque cada um vai ficando, vai Uma contando. tragédia maior de reclamação de dores, né? Eu me lembrei, foi até agora, que há muitos anos atrás eu já tinha tido o meu primeiro filho. E eu tive um parto muito feliz, os dois partos foram assim muito rápidos, eu não tenho trauma nenhum de parto. Ou, assim, se hoje em dia, se eu pensar qual o melhor momento da minha vida foi a sensação do primeiro parto natural, sabe? Não, acho que na minha vida, não que eu não tenha tido satisfação no segundo, lógico, mas assim, a novidade de ter um filho, sabe? A primeira, o que você sente quando põe aquela criança no seu colo aqui, assim, nunca mais. Eu não tive mais essa sensação. É difícil, acho que é algo difícil de se repetir. E aí, o que acontece? Não é o que eu estava contando, acho que agora me perdi aqui. Nesse momento, a gente tem essa sensação que nunca mais vai ter. Agora eu não lembro, depois eu vou lembrar o que eu falei. Por que eu estou contando essa história? Não sei. Na realidade, assim, a gente tem que ter, é claro, esse sentimento, né, quando você tem antipatia, por exemplo, você vai viver essas experiências, né? São experiências diferentes. É o senhor, o escravo, então é, não é a mesma experiência. E a simpatia são as experiências que você tem em comum, de um jeito de sentir diferente. Né? Eu lembrei, eu estava num grupo de pessoas, de mulheres, antigamente umas festas a gente fazia parte do Rotary, e tinha assim aqueles separava as mulheres dos homens, né? E aí tinha uma moça grávida, primeira gravidez, né? E tinha umas mulheres juntas. E elas começaram a contar, cada uma contar a sua experiência de parto. Pensa numa desgraça geral. Nossa, eu fiquei não sei quantas horas, eu fiquei mais não sei quantas horas. E a moça novinha, no primeiro gravidez, ficou. Eu estou vendo que o olho dela só ia. Se ela sabe, quando a pessoa vai ficando com medo, assim, meu Deus do céu. E aqui já. E você tem essa sensação na primeira gravidez, né? Você não sabe o que vai acontecer, que aquilo não. Como é que, né? O que vai acontecer? Você não sabe, né? Se você vai ter dilatação, se não vai ter e tal. E ela foi ficando apavorada. Eu tirei ela da conversa
vim para um cantinho e falei assim, não, minha filha, olha, o meu foi muito feliz, pensa nisso, pensa com calma, se você tiver serenidade, tudo, na hora vai dar tudo certo. Porque, entendeu? Aquilo virou uma conversa tão assim, negativa em relação a ter filhos, que cada uma queria contar um parto pior do que o outro. Então, é isso que a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque você dá uma ideia errada para a pessoa. Que cada um é cada um sofre de um jeito. E às vezes até uma mulher que teve um parto difícil, ela depois ressignifica isso, né? Porque o bem ou o mal, houve um bem maior no final, né? Que é o nascimento de uma criança. Aí ele ainda fala do problema da traição, né? Que duas mulheres podem ser traídas pelo marido, né? Que elas vão ter experiências comuns, mas diferenciadas, que uma pode se desesperar, a outra vai ter serenidade, né? Vai adoecer um pouquinho, vai ficar triste, mas vai chegar à conclusão que precisa olhar a vida de outra maneira, né? Então, quando você é capaz de projetar e sentir o outro, né? Projetar sua dor ali no outro, né? E sentir como o outro, então você está tendo esse momento de empatia, né? Eu lembrei de uma palestra que eu assisti que deu um exemplo assim. Por exemplo, eu sou uma trabalhadora, aí combinei de chegar com você, né? Falar, a Rita, você vai fazer um evento na Casa Espírita. Ah, Neusélia, dá para você chegar uma hora antes? E eu combino com você, tudo bem, vou chegar uma hora antes. Só que, o que acontece? Eu não chego, né? Então, existem três situações. A primeira, eu chego, aí você está brava comigo e destila toda a raiva que você está sentindo ali naquele momento. Aí eu reajo a isso de uma maneira assim, também a Rita é enjoada, não é capaz de compreender que eu cheguei atrasada, né? Na segunda situação, eu realmente vou fazer o quê? Vou assumir, eu cheguei errada, mas também tá achando que eu tenho que ficar à disposição dela, então não preciso chegar, não, não cheguei mesmo, não foi capaz de compreender. Quando eu vejo que você está exercendo um julgamento, né, super errado a respeito da minha conduta. E na terceira é você realmente. Eu assumo a culpa realmente. Eu cheguei atrasada, eu tinha um compromisso, né? Não tive a necessária responsabilidade com ele, que cheguei atrasada, tumultuei o trabalho, mas eu vou entender que você, enquanto organizadora do evento, tem o direito de se sentir, porque a minha atitude gerou para você um problema. E aí eu tento minorar tudo isso e corrigindo. Mas aí eu fui capaz de entender o que você estava sentindo, né? Eu senti como você. Eu não me armei de destilar veneninho, eu não me armei assim de julgar, porque você estava me julgando, então eu quero te julgar pior ainda, mas eu tive essa questão E tem assim, a postura da outra pessoa também, que pode ter de sido compreensão, de né? compreensão. Tipo assim, acho que a primeira coisa que ela tinha que perguntar é o que foi? Por que você se atrasou? Né? Eu É. tive um constrangimento uma vez muito grande, porque eu fazia as compras na empresa e eu fiquei tentando falar com o vendedor muito tempo e não consegui falar e não respondia, e eu precisando comprar mercadoria e tal. Aí quando eu consegui achar, eu fui dar bronca nele, entendeu? Poxa, cara, não sei o que lá tal. E aí ele falou que ele estava doente, ou que o pai tinha morrido, alguma coisa assim. Aí eu fiquei tão constrangida, sabe? Senhora, se desculpe e tal. Eu tive que pedir desculpa, né? E aí daí pra frente eu comecei. Antes de dar bronca, eu perguntava assim: Ô meu filho, o que foi? O que aconteceu? Eu tô tentando falar com você tem um tempão, não tô conseguindo. Mudei a minha postura, né? Agora, tem umas situações também, eu lembrei também, por exemplo, acho que esses dias agora, houve alguma polêmica em relação a Xuxa e as Paquitas. Acho que teve que elas estavam não estava numa entrevista lá em algum programa e uma outra artista que é preta, né, perguntou por que as paquitas não eram não tinha só tinha paquita loura, né? Sabe, eu acho assim, aí as pessoas ficam inventando moda também, ficando, sabe? Por quê?
Aí a Xuxa respondeu porque a Marlene Matos, que era a empresária dela, não permitia. Entendeu? Que tem essa história, que a empresária dela foi muito rigorosa, muitos anos, depois ela se dissociou dessa. Quando ela ficou mais velha, ela dissociou dela. Mas era uma postura. As Paquitas eram parecidas com as Xuxas, eram mini Xuxas. Como é que elas iam ser pretas? E aí essa moça fala que ela tinha um sentimento, que ela teve sempre vontade de ser Paquita, mas não sabia que não podia ser porque era negra. Tem essa questão? Tem. É uma questão, mas é uma questão racista? Não necessariamente. Aí nos comentários lá da postagem, muitas pessoas que são pretas, falavam assim, eu não me sentia assim. Para mim era normal, porque eram parecidas com a Xuxa, não era uma coisa que... Eu nunca tive vontade de ser Paquita, nunca tive vontade de estar naquele lugar, né? Mesmo porque depois acho que nem foi tão bom assim, porque essas meninas, no histórico da coisa, porque elas queriam, no fim das contas, queriam ser algum tipo de Xuxa que depois não deu conta de ser também, né? Então, quer dizer, tem muitas coisas que parecem ser o que não é. Então, tem que tomar muito cuidado de discernimento para você não ficar também gerando polêmicas inúteis, né? Principalmente essa questão do racismo. Agora, tudo é racismo, tudo é pedofilia. Um professor hoje não pode... um tempo atrás eu conversei com um professor de educação física que ele tem uma intimidade mais física com as crianças, né? Tem que fazer um exercício, as crianças vão gostando, vão querendo uma aproximação. E aí ele falou assim, olha, antigamente eu podia manifestar carinho pelos meus alunos normalmente. Agora eu não posso mais. Se eu botar a mão numa criança, eu sou pedófilo. Entendeu? As pessoas começam a exagerar nessas questões e botar maldade em tudo. Nem tudo tem maldade. Nem tudo não tem racismo ou pedofilia. Às vezes é um sentimento natural, né? Você querer abraçar uma pessoa, a criança querer abraçar um professor, não significa que ele está abusando dela, né? E a mesma coisa, você cobrar do outro uma postura, por exemplo, vocês tiveram experiências comuns, né? Ah, você foi abandonado pelo pai na infância, teve mil questões em relação à figura paterna, mas você lidou bem com isso. Aí, de repente, você conhece alguém que também foi abandonado, e aí ele está com traumas profundos, sentimentos de raiva, né? A vida adulta dele, aí ele não conseguiu se relacionar, e aí você faz o quê? Ah, mas eu reagi tudo isso e tenho uma família feliz. Então, aí também você se coloca numa posição de superioridade em relação ao outro, não é um sentimento de empatia, porque você está julgando, eu fui capaz de sair dessa situação desse jeito, você também deveria ser capaz de fazer a mesma coisa, né? Então, a empatia é justamente assim, é você chorar junto e sofrer junto. Agora, o ser simpático é sofrer com o outro. E ser empático é sofrer como o Como? outro. Como, né? Então, é uma coisa assim que você tem que ver que é uma coisa que você tem que ir exercitando, né? Eu acho que a empatia, eu fiquei pensando nisso, é a tentativa da gente compreender e ser compreendido, né? É você buscar o tempo todo compreender e para ter esse retorno também, ser compreendido naquilo que realmente você é, sem estabelecer julgamento, né? E tendo essa postura mesmo de dar colo, né? Acolher aquele sentimento que o outro está sentindo, sem fazer muito E barulho. aceitar, né? Aceitar a posição do outro. Eu vejo assim, por exemplo, lá na instituição, ao longo do tempo, a gente vai convivendo com o idoso e a gente até tem uma certa, como a gente aprende a gostar, se ele seja assim fácil ou não, ele tem aceitação, você acaba tendo essa empatia com o idoso, sabe? Assim, eu vejo assim, né? A gente fica lá diariamente, você acaba tendo empatia, entendendo como é que ele é, como é que ele deixa de ser, mas a gente não tem a mesma, eu pelo menos tenho mais dificuldade de ter esse sentimento de empatia com os parentes do idoso. Eu acho mais difícil, porque a gente não convive com eles tanto, eles não vêm tanto, né? Ainda mais agora com a questão da pandemia. Mas então a gente não tem muito essa afinidade, né? E aí o que ele vai falar muitas vezes, né, quando a gente
que essa é uma virtude, é uma qualidade psicossocial. Não é uma coisa que você compra, é uma coisa que você desenvolve, que você vai aprendendo. Então, a gente já, pelo menos, já sabe o que tem que fazer, a gente faz um esforço de ter essa empatia. Por exemplo, na campanha do asilo, a gente tem todo tipo de recepção quando a gente bate nas casas, né? E você vê uma pessoa que doa de todo o coração mesmo, sabe? Que ela faz questão, que ela doa pequenas coisas, às vezes, e você sente que ela tem uma empatia em relação a você. Olha, que legal, ela quer ajudar, e vem uma energia boa daquela doação, né? Tem aquele que doa por doar, tem aquele que não quer doar ou fala que não pode, mas a gente sabe que no fundo pode, então a gente também tem que ter empatia com esse que também não doou. Então, tudo isso é um aprendizado, né? A nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo e construindo essa empatia, né? Porque senão a gente vive numa sociedade, às vezes, que ele fala, né? Na nossa experiência social, que muitas pessoas se tornam o quê? Apáticas. Porque a é um prefixo de negação. Elas não sentem mais nada, né? Ou seja, não sentem mais o que deveriam sentir, se tornam frias para as próprias experiências e, consequentemente, se negam a sentir ou sofrer com a experiência dos outros. Então, uma pessoa que reagiu mal a aí ele fala, né, dá o exemplo, o pai perdeu um filho, e aí ele se congela, né? Como num iceberg por dentro. Ele fala, bom, eu perdi meu filho, né? É a forma que ele reage se eu perdi meu filho, agora nada mais importa para mim. E se não importa, aí se ele vê que um outro pai perde um filho, aí eu perdi o meu, né? Então vai ficando essa pessoa, e aí ele não consegue sentir mais nada, nem pelos filhos, nem por quem perdeu seus filhos, nem às vezes os filhos que estão vivos, né? Ele se torna uma pessoa insensível. Então, hoje em dia, né, essa indiferença moral que existe na sociedade, né? Como que uma pessoa passa, às vezes, como você vê uma pessoa deitada no chão, né, ali, quantas pessoas passam ali, acho que nem olham, né? Nem percebem que ela está ali. Ou então, se olham, falam assim, não, tira dali, vai lá na prefeitura, vai lá no coisa, ó, tira esse pessoal daí, que está me incomodando, ele não quer ver, que aquilo incomoda ele. Né? A pobreza, o morador de rua, eles querem que saia daí. Para onde? Mas não dá endereço para ele, né? Falar, vai por onde? Para fazer o quê? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o aspecto de invisibilidade que algumas coisas se tornam para a gente, né? Vai ficando num nível de apatia tão grande que você é incapaz de ter esse olhar, né? Porque a empatia é um exercício mesmo da compaixão que você tem que exercer pelo outro, né? Tem até uma pesquisa na internet, não sei se você já viu isso. Eles colocaram uma criança por 2 horas na porta, na escadaria de uma igreja, de um local, não estou bem lembrada onde que seria. Foi uma pesquisa que foi feita. Aí a criança descabelada, com roupa rasgada, ela ficou 2 horas ali sem que ninguém desse a mínima para ela. E aí, daí a pouco, trocaram a mesma criança, trocaram a roupa, pentearam o cabelo, botaram um vestidinho bonitinho e colocaram a criança ali, na mesma situação. Em questão assim, de 10 minutos, parou uma pessoa, que você está sozinha, cadê seu pai, cadê sua mãe? Então, olha só como que a gente tem transformado o nosso olhar e tendo dificuldade de enxergar o que realmente está oculto atrás de uma situação que a gente não quer ver. Eu achei o maior desafio. Não é que não vê, não quer ver, né? Não quer ver, a gente não quer ver. Então, o que eu achei mais me tocou nesse trabalho hoje foi justamente isso. A gente olha, mas exerce, né, a apatia porque eu não quero enxergar, como se não fosse problema meu. Esquecendo que no campo de fraternidade, como criaturas humanas que somos, nós temos a responsabilidade com o todo.
Aí alguém poderia estar escutando o que eu estou falando, mas tem um aspecto da violência. Tem um aspecto da violência, sim, a gente tem que ter cuidado. Mas o outro não pode ser diferente para nós. Se eu não tenho a coragem de chegar ali, ajudar, pegar na mão, e igual assim, a gente provavelmente também a gente não saberia para onde encaminhar, o que fazer, né? Mas eu tenho que entender que é um irmão meu que está ali caído, No que de mínimo uma alguma prece, maneira, né? que seja uma prece, sabe? Ou um gesto de bondade mesmo, porque ele pode estar ali passando fome, precisando de um pedaço de pão, ou de uma roupa, ou de uma coberta, ainda que isso não seja o ideal ainda, mas o que não pode acontecer é esse sentimento, esse olhar de indiferença que está existindo em nós, fazendo com que as pessoas fiquem invisíveis para a gente. E, né, ele vai lá para o livro de Jó, que ele falou que ele gosta demais, né, do livro de Jó na Bíblia, e aí eu fico envergonhada porque eu só leio quando tem alguma Não, é, indicação, nunca li é, um livro bíblico direto, mas é. tudo bem, a gente Mas a está história de aprendendo. Jó é legal, né? Assim, é É, legal. É um sofrimento puro, né? No que ele quer dizer, é. né? Ele vai falar isso depois, né? Que se você Então não ele vai. sofrer, não lê nada de, não vai ler a Bíblia, não, né? É. Então, capítulo 2, o versículo 11 ao 13, né? Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanista, Bildade, o suíta, e Zofar, nossa senhora, Na Namatita, Amatita, na Namatita. Amatita. E combinaram ir justamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó no ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia alguma coisa, pois viam que a dor era muito grande. Então eles viram o sofrimento, né, do Jó. É só lembrar, né, porque às vezes a pessoa não conhece a história, né? O Jó tinha tudo, né? Tinha uma família numerosa, Perdeu muitos tudo. filhos, tinha, fala lá, não sei quantas cabeças de gado, de tudo, fala muitas coisas. E ele vai perdendo tudo para ser provado mesmo. E ele nunca perde a fé em Deus, ele nunca abandona. Todo mundo fala para ele abandonar, aí ele perde a esposa, perde o filho, perde tudo. Só que no fim ele recupera isso tudo, porque ele vai ter outra família, vai recuperar tudo até em maior quantidade. E aí, nesse momento que ele perdeu tudo, que ele não tem mais nada, aparecem esses três amigos que vão lá Amigos. visitá-lo. E nesse momento, né, quando eles sabem que eles chegam lá, eles nem o reconhecem de tão assim, que ele conhece que ele tem um problema de pele, né? Ele fica todo machucado, né? E aí eles falam, eles choram com ele, eles rasgam o manto sobre as cabeças e lançam pó, que é uma coisa que eles fazem, que é um ritual, né? Uma atitude que eles têm nos velórios, né? De, da época, né? Um ritual daquela época de mostrar que eles estavam muito sentidos com aquilo, né? Que eles estavam sentindo aquele problema, né? Eles, quer dizer, viram que o sofrimento de Jó era maior do que o deles, né? Não que o problema fosse maior, que a gente pode pensar, ele fala, ó, pode ser que eles tenham tido o mesmo problema, por isso que eles sentiram, a gente não sabe se é uma questão de simpatia ou de empatia, né? Eles podem ter tido problema financeiro, de saúde, perderam a família também, né? E aí eles se sentaram no chão com eles, 7 dias, 7 noites, não disseram uma palavra, que é interessante também, ou Sem seja, sermão, nem nem discurso, né? discurso, né? Nem falar, não sei o quê. A gente está fazendo essas reuniões de atendimento fraterno, para a gente começar a fazer lá, e é uma coisa que a gente tem falado muito, sabe? Não tem que falar tanto, não tem que ficar dando conselhos, dizendo o que a pessoa tem que fazer. A pessoa é que tem que descobrir o que ela precisa fazer para sair daquela situação. Ter essa independência de, de resolver, ela mesma resolver, né? E aí eu lembrei isso aqui, eu tenho esse livro que a Ana Cristina me emprestou, chama Construindo a Relação de Ajuda, que ele, aqui, olha, quem precisa de ajuda, né? Nem melhor nem pior.
apenas em falta de alguma coisa que, quando encontrada, irá mudar a sua vida para melhor. E aqui na aba do livro fala assim: ninguém sai ileso de um encontro com outra pessoa. Olha só. Este é um dos princípios básicos das relações interpessoais. Não sairmos ilesos significa sairmos diferentes, pessoas melhores ou piores do que aquelas que éramos ao iniciarmos o encontro. E o que determina a qualidade desse encontro? O que nos faz melhores ou piores? Não existe uma resposta ou uma única para essa questão, ou uma explicação definitiva para uma pergunta tão complexa. Complexos e imprevisíveis são os seres humanos. Misteriosas são as relações que estabelecem entre si. Então, a gente sabe, né, que existe essa interação, né? Quando você encontra, você pode estar com uma energia parecida, diferente, mas essas energias vão se misturar. E aí vai prevalecer o quê? Em você. Cada um vai ficar com aquela que se afinizar. Independente, né? Que nem você falou, aquela história. Houve uma situação. Dependendo do que você pensar, do que você entender daquilo, você vai sair de um jeito ou de outro. Mas aquilo vai ficar com você, né? É como você dar um soco na parede. A parede recebe, mas o seu braço, a sua mão também fica com essa energia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí foi o que eles fizeram, né? Não menosprezar o sentimento do outro, né? Eu acho que quando a gente justifica que a nossa dor é maior, é que a gente está menosprezando o sentimento do outro, né? A gente tem que ter muito cuidado. E os amigos de Jó chegaram e falaram o que eles fizeram com ele. Choraram em alta voz, né? Se colocando no lugar assim, em nenhum momento. Nós estamos aqui entendendo a sua dor junto com você. Isso é tão bonito, né? Assim como Jesus, né? Com Lázaro, né? Antes de pedir para Lázaro sair, primeiro ele chorou. Chorou. Sentiu junto. Mostrou que também se sentia, né? Incomodado com aquilo. Ele fala até do exemplo também do Chico, né? Que ele chorava junto com as mães, né? Que iam atender, e que tinha até uma pesquisa, um professor dele que foi fazer uma pesquisa numa favela, né? E dentro da metodologia de pesquisa, né, você tem que ter determinados critérios que você não pode se envolver tanto, né, com a questão do outro, né? Mas que ele viu que a família era tão pobre, que quando ele voltou para a segunda vez para a entrevista, ele levou uma cesta básica e foi advertido pelo professor, mas que ele não tinha como... Isso era contrário às regras, né, vamos dizer as assim. regras da pesquisa, mas que ele também não tinha como ver aquela situação sem se sentir, né, empático com o sofrimento do outro, né? Isso é muito importante. Aí ele vai no comentário da 886 do Livro dos Espíritos, né? Que é o comentário de Kardec. Ó. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que temos com nossos companheiros, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. A caridade nos manda ser indulgentes porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica com muita frequência. Olha que coisa séria, né? Porque a gente ainda faz a caridade humilhando o outro, né? Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela imensa consideração e é tratada com infinitos obséquios. Se é uma pessoa pobre, é como se não fosse preciso preocupar-se com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a situação, maior deve ser o cuidado de não lhe aumentar a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura levar a visão, a visão tem que ser a de Jesus, né? Espiritual, né? Que o inferior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles. Então, às vezes, quantas vezes a gente faz isso, né? A gente tem esse sentimento de humilhar, né? Ele deu o exemplo, até que teve na internet, né? Um ônibus que foi sequestrado e acabou, né? O sequestrador acabou sendo morto e depois
os pais das pessoas se reuniram na delegacia, né? E que o pai de uma das moças que foi sequestrada, né, abraçou naquele momento, né, a A mãe mãe do do sequestrador que sequestrador. havia sido morto. Mas ele teve um sentimento mesmo de abraçar com essa empatia, né, de se colocando, ele viu o tamanho da dor dela, né? Agora, se a gente chega com uma posição, se ela se tivesse chegado arrogante, eu tive a bênção de ter uma filha estudiosa e você está aí com seu filho que foi morto, que sequestrou, então ele estaria humilhando, né? Mas foi puro sentimento mesmo Ele de abraçou colocar na como sentindo a dor dela e não com a dela, dor dele, dele, né? né? Colocou-se no lugar dela, né? É que ele fala que caridade e empatia não podem se dissociar. Se você der algo material ou psicológico sem sofrer com a dor, né? Aí foi assistencialismo. Se você dá sem sentimento, sem só para ficar livre, às vezes, até da pessoa, né? Falar, não, vou dar para poder. Muitas vezes a gente, né? E nem é preciso falar o quanto a gente faz isso, né? Que às vezes você quer ficar livre do E quanto que o fica outro te incomoda. incomoda. E julgando, né? Por que não vai arrumar um emprego, né? O que que é? Ou então você fala assim, ah, não, não vou dar não, porque ele vai beber. Ah, e o que que você pergunta? O que que ele vai fazer com isso? Ah, será que ele vai, você dá uma coisa e fala assim, ah, ele vai vender? E acontece, né? Você sabe o que acontece, né? Pessoas que pegam cesta básica, depois vendem com ela, com dinheiro compra droga. Mas isso é um compromisso dele, não é nosso, você não tem nada, né? O Vinícius que conta essa história, que ele não deu alguma coisa, passou por um bêbado, e aí o mentor dele falou assim, por que você não deu? Ah, porque ele vai beber. Ele falou assim, mas ele não perguntou sua opinião, ele só pediu. Sua obrigação era só dar. O que ele vai fazer, você pode até pensar, conversar depois, no momento, dar um conselho e tal, né? Fazer um atendimento. Mas julgá-lo pelo que ele vai fazer com o dinheiro, você só ele não te pediu opinião, né? Eu já tive muito essa visão, às vezes, de dar alguma coisa para alguém e ficar direcionando assim, ah, ela deveria fazer isso, 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 dentro das minhas convicções, né? Hoje, até em relação ao presente, você dá um presente ao outro, quer, né? Até um amigo, ele faz dele o que quiser. Se Você você tem deu, uma blusa, ele não quer usar, aí, né? Eu achei até interessante, porque outro dia eu dei uma coisa para uma pessoa, aí ela pegou e falou assim, ah, mas você está dando para mim mesmo? Eu falei, não, para você. Mas você não vai ficar com raiva se eu der para outro que está precisando mais? Aí eu falei, não, eu dei, está dado. A gente não tem que questionar o que que o outro vai fazer, né? mas E eles achei falam que é falta legal, de educação. Você dá na cultura social na existe que é cultura social. falta de educação, você dá alguma coisa que você recebeu, entendeu? Né? Mas a gente acaba acumulando um monte de coisa em casa que não quer, Não, que mas não use sabe e o que que eu deixa de dar achei, utilidade para ela, né? sabe o que que eu achei bonito? A sinceridade dela De falar, né? de falar, e ela ter enxergado que, apesar dela estar precisando daquilo em determinado momento, tinha alguém que estava precisando Dando mais. mais. Então, olha que coisa bonita, né? E às vezes a gente julga. Se eu tivesse um olhar que eu tinha antes, graças a Deus, estou tentando me Só tem que tomar desfazer cuidado desse para julgamento, não dar de volta para a pessoa aquilo que ela te deu, né? é, Pode daquele, acontecer, né? daquele julgamento, né? Então, é complexo isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí ele vai lá para o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Capítulo 13 é piedade, ó. Ah, deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Então é justamente isso, né? Deixai que o vosso coração se enterneça entre o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. O quanto que a gente tem que ter esse olhar diferenciado, ver com o olhar de Jesus, enxergar a dor do próximo, né?
eu fico pensando assim, em tantas tragédias que a gente está vivendo nesse momento de resgate, né? Num planeta de prova e expiação, o quanto que a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? É o mundo inteiro. Outro dia o meu irmão fez uma viagem, veio, aí ele falou que a Irlanda recebeu 50 mil refugiados, né? E até eu comentei com você que outro dia eu fui no hospital e tinha um casal lá, né, de Venezuelano. venezuelano sendo atendido. E aí, quantas vezes a gente vê, né, uma pessoa falar assim, tem mais é que ficar lá, né? O que vem fazer aqui? Como é que sai de um país e vem para outro sem ter nada para ser problema aqui, né? Mas olha como que está faltando nos nossos corações a fraternidade. Porque eu fico imaginando a coragem e a fé que uma pessoa dessa tem para falar assim, eu estou aqui na mais absoluta situação assim, de provacional. E não sei o que vai me esperar lá, mas eu confio em Deus que Ele vai trazer uma solução melhor para mim. É bonito isso, né? Porque quem tem essa coragem tem uma fé que a gente está preso não tem. Eu acho que eu ia me acomodar, deitar no chão, ficar chorando, lamentando, e não ia ter forças para agir. E esses têm a coragem de vir. E nós deveríamos ter a coragem de acolhê-los, né? Eu vejo lá em São Paulo, por exemplo, hoje talvez menos, né? Porque as coisas já melhoraram, mas na época que eu morava em São Paulo, quanto que a população de baianos, de pessoas do Nordeste, contribuíram para o crescimento de São Paulo. Que trabalho que eles vinham com humildade, com criatividade, eles têm uma criatividade que não é normal, sabe? E com alegria, com força de trabalho, a força de trabalho de São Paulo, aquela cultura toda, depende muito basicamente do trabalho dessas pessoas. São Paulo não ia crescer o tanto que cresceu em termos de metrópole se não fosse o trabalho do pessoal. E eles sempre foram discriminados, né? Como sendo pessoas assim mais ignorantes, né? O baiano tinha um preconceito, até bullying em relação a isso, né? Mas eu, por exemplo, que trabalhei em São Paulo há muitos anos, né? Até 25 anos eu fiquei lá, e naquela época tinha muito essa situação, conheci pessoas maravilhosas, que, nossa senhora, uma força de trabalho, uma disposição, uma alegria, sabe? Eles são assim, positivos, alegres, sabe? Então, quer dizer, é uma coisa que faz parte, né, da cultura, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. E ó, tá quase começando, nós vamos ter que correr aqui. E aí ele vai para o livro Bênção de Paz. Bênção de Paz. A gente até já falou um pouquinho, né, que é dores disfarçadas, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. É um comentário da carta de Paulo aos Romanos, né? Aqui, ó, isso nos obriga a considerar que necessitados não são apenas que se nos mostram em condições visíveis de penúria material em muitas circunstâncias. Somos procurados por dores disfarçadas, sob títulos honrosos do mundo ou recobertas por enfeites dourados. Essa questão das dores disfarçadas, né? O quanto que a gente ainda não consegue ter esse olhar, né? O quanto que a gente ainda está distante disso. Se a gente não está conseguindo olhar para a dor que está ali visível, e essas disfarçadas, então? Aí eu lembrei o quanto que a gente tem que ter essa linguagem mesmo, né? De entender o corpo, as atitudes, a postura do outro, né? Porque esse olhar mais abrangente, a gente vai conseguindo penetrar na alma, né? No coração do outro, na dificuldade. E a gente vê isso muito nessas postagens, né, de redes sociais, tá? Eu me lembrei no comentário que o Rosando Klinger faz, que um amigo dele postou lá na internet, assim, um copo de vinho, ele sentado com a mulher, né, um momento romântico, tal. Uma casa maravilhosa. Na casa maravilhosa, tal. Aí ele liga para o amigo e fala assim, o que foi? O que você tem? Porque se eu tivesse nessa situação com a minha esposa, vivendo um momento romântico, a última coisa que eu ia ter na mão é um celular, né? Para poder ficar filmando isso tudo. Quer dizer, essa necessidade que você tem de expor a sua alegria,
Será que está tão alegre assim mesmo? Né? Então, quando você está realmente feliz, você nem lembra de tirar fotografia, de pegar o celular, de filmar alguma coisa, porque é uma alegria mais espontânea. Você não vai lembrar disso. Então, muitas vezes, e aí essas postagens, às vezes, criam uma obrigação da pessoa estar sempre feliz, né? A vida dela é toda essa, só essa. Ela é feliz, ela vive bem, mas não, aí é o que ele fala, né? Se tem um título acadêmico, atrás de um título acadêmico, de uma roupa bonita, de um carro de luxo, de uma casa maravilhosa, né? Não dá para saber. Só de olhar, só com os olhos, né? Sensoriais, você saber o que essa pessoa está vivendo ou não, né? Você vai ter que cultivar a visão do Cristo, que é a visão do versículo de hoje, né? Ele fala que você tem, ele fala, né, de uma espada, né, dos Thundercats, que ele tinha uma espada que, quando ele pegava a espada, ele pedia para ter a visão além, né, além do alcance. Então, esse nosso sentimento, essa nossa empatia, é como uma espada justiceira, né, de você, de caridade. Para a gente pedir para enxergar além do que a gente está vendo só com os olhos sensoriais, né? É Além o da que o aparência benfeitor, física, né? é o que o benfeitor acaba falando aqui, ó, no último parágrafo. Não te impressiones tão somente pelos olhos físicos. Deixa que a tua visão espiritual funcione à frente de todos e encontrarás em cada um daqueles que te cruzam a estrada um filho de Deus e irmão nosso, qual acontece a nós no rude labor do próprio burilamento, pedinte, pedinte de compreensão e necessitado de amor. Então, o tempo todo a gente tem gente ao nosso lado ali, né? Ele deu o exemplo do Existente. médico e eu me lembrei de uma experiência que eu passei. Muitos anos atrás, minha sogra estava, ela fumava muito, então tinha que levar ela no pneumologista. E a gente sabe que a doença do pulmão, né, em geral, né, de uma forma geral, ela tem uma relação com tristezas profundas, com que a pessoa cultivou, então a pessoa tem uma energia mais complicada. E aí eu comecei a perceber, e aí eu levava ela no pneumologista. E ele é uma pessoa assim, simpática, agradável, é, bonito, jovem, mas toda vez que eu levava a minha sogra lá, eu saía mal. Porque ali eu percebia, sabe, acho que como ele atendia muitas pessoas nessa situação, e provavelmente muitas pessoas tristes, acho que aquela energia ficava ali. Eu custei a me dar conta que eu voltava mal porque eu absorvi aquilo. Então eu passei, né? Na época eu estava começando na questão da doutrina espírita, eu já estava aprendendo, falei, não, eu vou entrar em prece por ele, entendeu? Porque eu pensava assim, imagine, se eu fico lá um pouquinho e me sinto assim, imagine ele que fica o dia inteiro atendendo pessoas com problemas pulmonares, ou, portanto, pessoas que geralmente têm alguma tristeza profunda, quanto que ele não absorve disso. Então, eu passei aí, e o tempo todo da consulta, eu prestava atenção, é lógico, mas eu ficava em prece, para não me contaminar, né, com aquela energia, mas também para que ele melhorasse, para que ele pudesse, né, cumprir aquela missão dele, que ele era realmente um ótimo médico, mas quanto que ele podia absorver de energia negativa daqueles pacientes que ele atendia. E aí eu já não saía, pelo menos eu não saía mal, não sei nunca tive assim intimidade com ele, né? Na época não ia falar com ele sobre isso. Mas eu acho que assim se você tem essa visão, né? Você vai ao médico, né? O dia inteiro, ou você está num plantão, você vai numa emergência, as pessoas que trabalham ali, elas têm muita dificuldade, eu acho, né? Porque é muita gente doente, atendendo muita gente doente, você vai ficar doente junto. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? O profissional de saúde, principalmente, ele tem que ter essa visão de não se contaminar para poder continuar ajudando, senão você fica doente junto, né? Agora está nossa hora, já passou. Então, vamos encerrar, então, Uhum. com uma poesia. Carta de Irmão, é do Cassimiro Cunha também. Meu amigo, se procuras a nova revelação, não menospreze na terra a própria renovação.
Curiosidade é caminho, mas a fé que permanece é construção luminosa, que só o trabalho oferece. A dúvida honesta e nobre tem a sua recompensa, mas em auxílio de ti mesmo não terás a luz da crença. Conheço-te as aflições, as ansiedades, as dores, e reconheço-te a fuga nos planos exteriores. Inventas preocupações, carregas fardos mentais, multiplicas fantasias dos sentidos corporais, complicando seus deveres, tentando domínio inglório, padeces atormentado na sede do transitório. E vens pedir pressuroso soluções claras e extremas, contudo os desencarnados não resolvem teus problemas. Fenômenos para os olhos, tomados à luta alheia, na maioria não passam de castelos sobre a areia. Antes de tudo, é preciso que ilumines a razão, buscando purificar o cérebro e o coração. Volta, pois, ao teu caminho, faze o bem, evita o mal. Encontrarás em ti mesmo a vida espiritual. Nada vale observar nas estradas da existência sem o valor positivo da luta e da experiência. Espiritismo é uma escola de vida, verdade e luz, que reclama do aprendiz a aplicação com Jesus. Então vamos aplicar, Então né? é isso, né? Vamos aplicar. Vamos uma semana aplicar. de muita paz e luz para todos de empatia, nós. Né? E fiquem com Deus, é o exercício maior aí. Vamos ter empatia. A aplicação com Jesus é essa, né? Porque o maior exemplo de empatia que a gente teve foi ele, né? Sempre o guia e modelo, né? Ele é o melhor atendente fraterno. Na nossa leitura de hoje, o melhor atendente fraterno é Jesus. Com ele que a gente tem que aprender. Então, até semana que vem, se Deus quiser. Muita paz. Muita paz.